Henrique VII e Elizabeth de York. Amor ou estratégia? Casamento por amor, que nada. Na realeza, casamento sempre foi uma questão de estratégia. E de Henrique VII e Elizabeth de York foi um dos mais importantes da história da Inglaterra. Eu já contei nos vídeos biográficos deles. Ele era um rei recém-chegado ao trono e ela filha de um rei morto. No papel, eles eram inimigos, mas em vez de continuarem a Guerra das Duas Rosas, eles se casaram e fundaram a dinastia Tudor. Agora, uma grande questão. Esse casamento foi um conto de fadas ou só um acordo político bem arranjado? E mais, quando Elizabeth morreu, o Henrique VII ficou realmente devastado ou seguiu a vida como se nada tivesse acontecido? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre um dos casamentos mais estratégicos e misteriosos da história da monarquia britânica. Será que Henrique VII e Elizabeth de York foram mais que apenas aliados políticos? Ou esse amor é só lenda? Vem comigo que a gente vai descobrir. Se tem um jeito inusitado, então, de começar um casamento é crescendo em lados opostos de uma guerra. E foi exatamente assim que o Henrique VII e Elizabeth de York passaram a infância. De um lado, a Elizabeth, a primogênita do rei Eduardo IV. Desde pequena, ela estava cercada por luxo, banquetes e intrigas palacianas. Como filha de um rei, seu futuro parecia promissor. Como todas as garotas, um casamento nobre, alianças vantajosas e uma vida confortável dentro da corte yorkista. De outro lado, o Henrique Tudor, um garoto que nem devia estar no mapa da sucessão. Seu pai morreu antes mesmo dele nascer, e sua mãe, Margaret Beaufort, quase não sobreviveu ao parto. Só que por uma série de reviravoltas familiares, o Henrique acabou se tornando a última esperança da casa de Lancaster. O problema é que isso fazia dele um alvo ambulante. Enquanto a Elizabeth passava a infância entre salões dourados e vestidos de veludo, o Henrique estava se escondendo. Aos 5 anos, foi levado para o exílio na Bretanha porque sua família sabia que se ele ficasse na Inglaterra podia ser morto. E assim ele passou 14 anos vivendo como fugitivo, sem ter ideia de que um dia se tornaria rei. Agora, como essas duas realidades completamente diferentes acabaram se cruzando? Bom, a resposta envolve traição, batalhas e uma das maiores viradas de mesa da monarquia inglesa. A vida de Elizabeth de York era relativamente tranquila. Até que em 1483 o mundo dela desmoronou da pior forma possível. Seu pai, Eduardo IV, morreu de repente. E com isso, seu irmão mais velho, Eduardo V, foi proclamado rei. Mais velho não que ela, mas o homem mais velho. Enfim, até aí tudo bem, ele era o herdeiro natural do trono. Mas aí entra um pequeno problema chamado Ricardo III, o tio da Elizabeth de York. O Ricardo devia ser o regente até o Eduardo V atingir a maturidade e maioridade. Mas decidiu que era muito mais conveniente pegar o trono para ele. Então, ele trancou Eduardo V e seu irmão, Ricardo, lá na Torre de Londres e, como todo mundo sabe, puf, eles nunca mais foram vistos. E como se isso não fosse o suficiente, o Ricardo III declarou que o casamento dos pais da Elizabeth nunca foi válido, o que tornava ela e seus irmãos ilegítimos. Isso significava que ela, antes uma princesa real, agora era só uma jovem sem título e sem futuro. Mas você acha que a mãe dela aceitou isso tranquilamente? Óbvio que não. Elizabeth Wood viu que não era boba nem nada, percebeu que precisava dar um jeito de garantir a segurança da filha. E foi aí que ela fez algo inesperado. Se aliou a Margaret Beaufort, mãe de Henrique Tudor. O plano das duas, unir Elizabeth de York e Henrique VII, que seria um rei e seria aceito porque ela era uma York e ele era da família de Lancaster. Assim, o trono seria restaurado sem mais derramamento de sangue. O problema é que o Henrique nem estava na Inglaterra, mas ele topou a ideia e no Natal de 1483 fez um acordo público, um pronunciamento, dizendo que se casaria com a Elizabeth se conquistasse o trono. Mas ele tinha que ganhar uma guerra primeiro. Agora vamos abrir um parênteses. A gente tem vídeos sobre a Margaret, o Henrique e também a Elizabeth de York. São biográficos e bem completos. Se você quiser, tá lá nas playlists Guerra das Duas Rosas e Tudor.
Enfim, se o Henrique Tudor queria ser rei, ele precisava fazer algo drástico. Mas o que ele ia fazer? Bom, ele acabou fazendo. No dia 22 de agosto de 1485, ele e seu exército enfrentaram as forças do Ricardo III na Batalha de Bosworth, um dos confrontos mais icônicos da história da Inglaterra. Mas calma aí, da onde o Henrique tirou um exército? Ele não estava no exílio até outro dia? Bom, ele sabia que sozinho não ia ter chance contra o Ricardo III, que era um veterano de guerra experiente. Então, ele passou meses reunindo apoiadores, incluindo nobres descontentes com Ricardo e tropas francesas enviadas discretamente pelo rei da França. Afinal, nada como dar um empurrãozinho para enfraquecer a Inglaterra, não é mesmo? Quando o dia da batalha chegou, os exércitos se enfrentaram no campo de Bosworth. O Ricardo III tinha vantagem numérica, mas cometeu um erro fatal. Confiou demais na própria bravura, homens sendo homens. Em vez de liderar estrategicamente o campo de batalha, ele decidiu atacar o Henrique no corpo a corpo, tentando matá-lo e para acabar com a guerra na hora. Mas o plano deu muito errado. No meio do combate, os aliados de Ricardo III o abandonaram e ele acabou cercado. Sem saída, ele lutou até o fim e foi morto lá mesmo, sendo o último rei inglês a morrer em combate. Com isso, o Henrique Tudor saiu vitorioso e foi proclamado rei Henrique VII da Inglaterra. Mas ele não queria que ninguém dissesse que ele só estava no trono porque ia se casar com Elizabeth de York. Então, antes de qualquer casamento, ele fez questão de ser coroado primeiro. A coroação aconteceu dia 30 de outubro de 1485, lá na Abadia de Westminster. Foi uma cerimônia grandiosa, cheia de simbolismos para reforçar que ele era rei por direito próprio, e não apenas por um acordo político. Só depois disso ele seguiu com os planos de casamento. Mas tinha um detalhe, a Elizabeth ainda era ilegítima. Para o casamento valer de verdade, o Henrique precisou convencer o parlamento a restaurar os seus direitos como princesa. O Papa também precisou intervir e aprovar a união. Finalmente, em 18 de janeiro de 1486, os dois se casaram. A cerimônia aconteceu em Westminster e foi cercada de expectativa. Esse casamento representava o fim oficial da Guerra das Duas Rosas. Então todos estavam de olho para ver se essa união realmente traria estabilidade para o reino. E trouxe? Mais ou menos. Vamos ser sinceros, ninguém entra em um casamento arranjado como esse esperando um grande romance digno de um conto de fadas. Mas o Henrique VII e Elizabeth de alguma forma pareciam se dar muito bem. A Elizabeth era descrita como linda, com cabelos dourados e um ar de rosa inglesa, o que na época era o padrão de beleza ideal. Henrique, por outro lado, digamos que não era exatamente famoso pela aparência, mas, beleza à parte, os dois rapidamente formaram uma relação que parecia respeitosa e funcional. Agora, um detalhe curioso que eu não sei se você percebeu. A Elizabeth engravidou logo após o casamento com Henrique VII. Ou não, calma. Seu primeiro filho, o Arthur Tudor, nasceu em setembro de 1486. E aí começa uma polêmica. Ela já estava grávida no casamento ou o Arthur nasceu prematuro? Alguns historiadores suspeitam que o casamento pode ter sido apressado porque eles se apressaram. Independentemente disso, o nascimento do Arthur foi celebrado com grandes festividades. Afinal, ele era a prova viva de que a dinastia Tudor estava oficialmente consolidada. A Elizabeth teve pelo menos 7 filhos, mas apenas 4 sobreviveram à infância, algo trágico, mas comum naquela época. Entre eles, o Henrique, Duque de York, que um dia se tornaria o famoso Henrique VIII. Mas a Maria e a Margaret e o Arthur que sobreviveram. Mas, e quanto ao casamento em si, eles se amaram? Bom, para um rei que não era conhecido por ser sentimental, o Henrique VII chamava Elizabeth de minha serena senhora e rainha, minha esposa, o que já diz muita coisa. Além disso, existem registros de poemas românticos atribuídos a Elizabeth de York, nos quais ela descrevia o seu amor e admiração pelo marido. Agora, se essa relação serviu de inspiração para o filho deles, Henrique VIII, aí já é outros 500. Afinal, ele teve 6 esposas e um histórico matrimonial meio complicado. Enfim,
Se tem uma coisa que pode complicar qualquer casamento, é uma sogra controladora. Agora imagine que sua sogra não é apenas intrometida, mas também é uma das mulheres mais ambiciosas e influentes da Inglaterra. Esse era o caso de Margaret Beaufort, a mãe do Henrique VII. Ela não era apenas a mãe do rei, ela era a mulher que lutou a vida inteira para colocar o filhinho no trono. Desde que Henrique VII era criança, ela moveu céus e terras para garantir que ele sobrevivesse ao exílio e conseguisse reivindicar a coroa. Então, quando ele finalmente se tornou rei, a Margaret não estava disposta a simplesmente ficar em segundo plano. Ela insistiu em ser chamada de My Lady, a mãe do rei, deixando bem claro que sua posição estava acima até de uma rainha consorte. Elizabeth, que era a rainha. E como se não bastasse, a Margaret controlava tudo: política da corte, educação dos netos e finanças do reino. Mas Elizabeth não era uma rainha passiva. Embora ela aceitasse a influência da sogra, ela sabia se impor sim quando era necessário. As duas até chegaram a se unir em algumas ocasiões, como quando o Henrique VII queria casar a filha Margaret Tudor contra a vontade delas. Só que nenhum conflito familiar se comparou à tragédia que abalou o casal real em 1502. A morte do príncipe Arthur. Arthur, o príncipe de Gales, era o primogênito, o herdeiro do trono, o símbolo da nova dinastia. Ele tinha apenas 15 anos quando adoeceu de forma misteriosa em Ludlow Castle e morreu pouco depois. Alguns historiadores acreditam que foi tuberculose, doença do suor, entre outros. Não há consenso. A perda do Arthur foi um golpe devastador para Catarina de Aragão, sua jovem esposa. Mas também, claro, para os pais Henrique VII e Elizabeth. E foi aqui que a relação do casal ficou mais evidente. Segundo relatos, ao receber a notícia, o Henrique VII desabou emocionalmente. Ele, que sempre foi um rei reservado e estratégico, foi encontrado chorando e tentando esconder a dor. Quem o confortou? Elizabeth. Ela segurou a mão do marido e disse: "Meu senhor, ainda temos um filho e teremos muitos outros. Somos jovens." Mas quando voltou para os seus aposentos, foi Elizabeth quem desmoronou. Dessa vez, então, foi o marido que teve que consolá-la, tentando manter a rainha forte em um momento de luto absoluto. E o pior, o destino ainda tinha um golpe preparado para o rei. Apenas um ano após a morte do Arthur, a Elizabeth de York engravidou de novo. Eles queriam ter mais um herdeiro sobressalente caso acontecesse algo com o Henrique. Então, aos 36 anos, ela foi para a Torre de Londres para se preparar para o parto. Como era costume entre as rainhas consortes, a Torre de Londres não era só um lugar de prisioneiros. Lá, as rainhas ficavam quando iam ser coroadas, também ficavam lá para ter o seu parto, enfim, era um palácio comum. Mas algo deu muito errado. O bebê nasceu prematuro e não sobreviveu. Era uma menina chamada Catarina. E poucos dias depois, Elizabeth desenvolveu uma febre puerperal, uma infecção pós-parto que naquela época era praticamente uma sentença de morte. Aí no dia 11 de fevereiro de 1503, no dia do seu próprio aniversário, a Elizabeth de York morreu. Henrique VII, que já estava muito abalado pela perda do Arthur, desmoronou. Se antes ele era um rei calculista e estratégico, agora estava completamente arrasado. Ele organizou um funeral luxuoso, digno da sua rainha, mas depois disso se isolou. Ele se trancou em Richmond Palace, recusando-se a ver qualquer pessoa. Seus servos ficaram perplexos. Afinal, esse não era o comportamento que se esperava de um rei. Só que Henrique VII não se limitou a um luto silencioso. Ele mandou acender velas todos os dias para Elizabeth. Um gesto incomum para alguém tão reservado. E segundo alguns relatos, ele era bem pão duro para se dar ao luxo de tais homenagens. Mas, mesmo assim, ele manteve esse ritual até o fim da sua vida. E então surgiram os boatos. Henrique VII, viúvo, emocionalmente devastado, supostamente considerou se casar com Catarina de Aragão, a jovem viúva de seu filho Arthur. Sim, a mesma Catarina que se casaria com Henrique VIII. Agora, isso parece uma escolha no mínimo estranha, certo? Então, a maioria dos historiadores dizem que Henrique VII não queria se casar com a nora. Era só uma parte de um plano maior. Mas existem duas percepções. A primeira é que era só um rumor, que nunca foi uma intenção real.
E a segunda é que era um jogo político. O Henrique VII sabia de um possível casamento de Catarina com o príncipe Henrique, porque ele não queria enfrentar resistência por parte dos espanhóis, dos pais da Catarina e também do Papa. Já que assim, a gente não sabe, até hoje, se o casamento da Catarina e do Arthur foi consumado. Enfim, ao deixar no ar a possibilidade de se casar com a Catarina, o Henrique VII fez depois, então, que a ideia de casá-la com seu filho não parecesse feio, fosse a alternativa mais lógica e aceitável. E no final das contas foi exatamente isso que aconteceu. Mas, independente de seus planos políticos, o que a gente pode dizer é que o Henrique VII nunca mais foi o mesmo depois da morte da Elizabeth. Se ele já era um rei bem meticuloso e estratégico, ele ainda piorou. Além de se tornar mais recluso, ele se tornou paranoico e obcecado pelo controle financeiro do reino. E também se preocupou de forma excessiva com a segurança do seu filho e também a estabilidade e segurança do trono. Impôs altos impostos e também a nobreza. E criou uma rede de informantes, passando a governar com um tom cada vez mais autoritário e desconfiado. A perda da esposa não apenas o destruiu emocionalmente, mas também foi a causa do seu declínio físico e mental. Não a causa, mas acelerou. Nos últimos anos de vida, o Henrique VII sofreu de doenças frequentes, incluindo gota e problemas respiratórios. Quando ele morreu em 1509, ele foi enterrado ao lado da Elizabeth na abadia de Westminster. No fim das contas, o casamento de Henrique e Elizabeth de York começou como um acordo político, sim, mas se transformou em algo muito mais profundo. Eles não eram o típico casal romântico, mas construíram um relacionamento respeitoso e sólido, algo raro para a época. E um detalhe, não há registros de que o Henrique tenha tido amantes, e isso era normal desde sempre e até agora na monarquia, a gente sabe. Enfim, e mesmo que o Henrique fosse um rei conhecido por sua frieza e cálculo político, ficou claro que quando Elizabeth morreu, ela não foi só uma peça no tabuleiro dele. Ela foi sua rainha, sua esposa e talvez seu verdadeiro amor. Eles governaram juntos por quase 2 décadas, construíram a dinastia Tudor e consolidaram um reinado que trouxe estabilidade para um país que, por mais de 20 anos, havia sido devastado por conflitos internos. Agora fica a pergunta: se Elizabeth não tivesse morrido tão cedo, será que o Henrique VIII teria governado de forma diferente, porque ele teria assumido mais velho? Será que a dinastia Tudor teria sido menos rígida e implacável? Enfim, a história da Inglaterra seguiu seu rumo e o filho deles, o Henrique VIII, foi muito além do que qualquer um podia imaginar. Mas isso é assunto para outro dia. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã!